Olá, pessoal! Estamos aqui com o nosso ponto de vista dessa segunda-feira, hoje, dia 14/10/2024. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Infelizmente, não com dados bons, nem com uma notícia boa. Não é uma notícia nova, mas o nosso objetivo não é só falar da notícia, é comentar a fundo sobre o contexto da notícia em si. Você que quer participar, lembrando que a gente também está no Instagram como @pod.devista e aqui no YouTube como Ponto de Vista Jornal Podcast. Lembrando que a gente também está sempre trazendo para vocês documentários, muita coisa legal, muita coisa interessante, para que a gente possa discutir, e esses pontos de vista diferentes é que faz aí com que as coisas aconteçam de uma forma melhor para todo mundo. Eu estava fora esse final de semana, mas estou sempre atenta às notícias e, infelizmente, a cidade de Conselheiro Lafayette sofreu mais uma vez uma grande violência contra a mulher. E a gente já vem tocando nesse assunto há muito tempo, não é de hoje que a gente fala sobre essa violência. Eu estou aqui com essa notícia que já saiu, na verdade, no site, estou no Lafayette Agora, que já saiu, não é uma notícia nova. Nosso objetivo não é nem dar a notícia, porque já foi dada. Nosso objetivo é conversar realmente sobre esse assunto, mas mesmo assim, para quem não estiver aí se situando sobre o que está acontecendo aqui dentro da cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, o que aconteceu, a manchete é que uma mulher foi assassinada em Lafayette. Segundo o site Lafayette Agora, a notícia foi que quando a polícia chegou ao local, do crime, ela foi encontrada com um ferimento, caída, com um ferimento no pescoço. O autor seria um comerciante da região do bairro Chapada e ele teria usado uma foice, infelizmente, levar essa mulher a óbito. O óbito foi constatado pelos médicos do SAMU. Já houve também a prisão, do suspeito, tá aqui, ó, polícia confirma prisão de autor, já não é mais nenhum suspeito, o autor do feminicídio em Conselheiro Lafayette. Então, a polícia militar confirmou a prisão do autor do feminicídio ocorrido no sábado, dia 12/10, no bairro Morro da Mina, aqui em Conselheiro Lafayette. A polícia foi acionada no local do crime em uma casa na rua Duque de Caxias, onde foi encontrado o corpo da vítima caído no chão. Então, essa foi a notícia. E eu sei que essa notícia ela não aconteceu apenas em Conselheiro Lafayette. Segundo os dados, uma mulher é morta a cada 1 minuto. Ou seja, enquanto a gente está aqui noticiando para vocês, conversando com vocês, uma violência contra a mulher está acontecendo. E essa reportagem é justamente por isso, saber por que tem acontecido esses casos e por que esses casos têm aumentado ou não têm aumentado. Será que eu estou aqui falando coisa que não é verdade? O que você acha disso? Qual é o seu ponto de vista? Então, a gente vai trazer para vocês alguns dos principais jornais do Brasil, alguns dos principais sites também, que tratam sobre o assunto, especialistas também, que falam sobre o assunto e também alguns dados que falam a respeito desse tema. Eu vou trazer primeiro para vocês aí a questão do aumento dessa violência contra a mulher. Esse daqui é uma das notícias que já vem do ano passado, Tem algumas notícias que são do final do ano passado e algumas são desse ano. Então, essa violência, ela tem aumentado bastante. Nós vamos dividir a tela com vocês agora e a gente vai conferir aí um pouco desses dados. Então, tá aqui o dado, gente. Esse daqui, ele já vem do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior no Brasil. E já vem com a manchete: Brasil registra aumento de violência contra mulheres e população LGBTQIA+. E aqui a gente vem com os dados, Aqui já vem os dados para vocês poderem ver. Um aumento, a setinha para cima, de 1.467 vítimas, ou seja, 0,8% dessas vítimas são do feminicídio. Então, aqui está falando também a questão da porcentagem. É muito importante
a gente olhar a questão desse grupo que está aqui. Então, eu estou mostrando aqui para vocês os dados a respeito desse grupo também. No caso, são 63,6%. No caso, são 63,6% de mulheres negras, 71,1% estão na faixa etária entre 18 e 44 anos. E 64,3% foram mortas na própria residência. Gente, a questão é que acontece também um estupro a cada 6 minutos. Eu sei que tem palavras que a gente fala aqui que, infelizmente, o YouTube ele vai lá e corta, não coloca, não manda, não entrega. Então, esse vídeo ele acaba sendo um vídeo que não chega a todas as pessoas. Mas, se você puder compartilhar com o máximo de pessoas, são dados muito importantes e que realmente devem ser discutidos na escola, deve ser discutido numa conversa entre mulheres, entre homens e mulheres, nas faculdades, nas universidades em geral. Ou seja, se tem um dado que vem subindo tanto, a gente primeiro tem que descobrir o porquê disso está acontecendo. Qual é o motivo principal disso tudo estar acontecendo? Então, a gente vai continuar aqui mostrando os dados para vocês. Eu estava falando da questão do estupro. A cada 6 minutos, o aumento foi de 6,5%. E o perfil das vítimas acabam sendo 76% eram vulneráveis. Quando a gente diz que essa população é vulnerável, a gente fala de menor, de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, é um número enorme. 88,2% do sexo feminino. Ou seja, isso não acontece só com as mulheres cis. 52,2% com mulheres negras. 61,6% tem até 13 anos. Aí entra a questão do grupo dos vulneráveis. 11,1%, 18% entre 5 e 9 anos. E tá aqui, ó, 32,5% entre 10 e 13 anos de idade. Então, é uma questão que a gente realmente precisa saber. Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo que leva o Brasil, um país que é tão violento com as suas mulheres? Então, esse lamentável problema, né, digamos assim, esse aumento, esse registro aqui, ele é de 2023. O país registrou no ano passado 83.988 casos. Só de estupro, isso no ano passado, um aumento de 6,5%. Esses dados eles estão no 18º Anuário de Segurança Pública, que foi divulgado na quinta-feira, no dia 18, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, de acordo com o estudo, o total de crimes, 76%, foram cometidos contra crianças menores de 14 anos. Então, está aqui para vocês. As agressões decorrentes de violência doméstica cresceram 9,8%, chegando a 258.941 registros. Segundo o Fórum, esses dados são relevantes porque esses crimes eles podem ser o primeiro passo para outras violências e até mesmo para o crime do feminicídio, que é quando a mulher acaba indo a óbito, acaba sendo morta pelo seu parceiro, pelo seu companheiro. E também registrou uma alta em 2023 de 0,8%. Então, tá aí para vocês mais um registro de dados do que eu estou falando nesse momento. Então, tudo que eu estou falando aqui é uma questão muito séria. Por que tem havido esse aumento num país onde se diz que a liberdade é tanta, principalmente para as mulheres? Caso se pensar, principalmente aí para pesquisadores, pessoas que trabalham na área de pesquisa de uma forma geral, para pessoas que trabalham na área social, sempre tem alguém que tem algum pitaco para dar. Mas é importante a gente encontrar a raiz do problema. Por quê? Encontrando a raiz do problema, a gente pode solucionar isso. Eu quero que você deixe a sua opinião sobre o que você pensa a respeito desse assunto. Será que tem jeito? Será que a gente pode resolver? Será que esses dados eles vão continuar crescendo desse jeito? Vou trazer para vocês
um outro compartilhamento de dados que realmente também está falando sobre isso, sobre essa questão desse aumento. Tá aqui mais uma página para vocês agora, dessa questão aí da violência contra mulheres. Só falar do site que a gente está tirando, que é a produção dos alunos de jornalismo, do portal ESPM de jornalismo. Violência contra a mulher aumenta em 2024. Como buscar ajuda? No caso aqui, eles fizeram um trabalho específico no Rio de Janeiro. E aqui eles registraram essa questão. Segundo a pesquisa, o período registrou 216 casos de assédio, um aumento de 33,3% em comparação a 2023. Quanto aos casos de feminicídio, o aumento foi de 43%, com 236 casos registrados. O crescimento do número de ocorrências de feminicídio no estado, no caso do Rio de Janeiro, também é relatado pelo Monitor de Feminicídios no Brasil, que é o MBF, Nesse momento, eu trago para vocês, então, os dados, em gráfico, do tanto que acontece aí na pesquisa deles, que é a tipologia dos feminicídios consumados e tentados no Brasil no primeiro semestre de 2024, que vai ocorrer aí de janeiro até o mês de junho. Então tá aqui, ó, até julho, corrigindo para vocês, de janeiro até julho. Gente, é um aumento extremamente grande. E não adianta a gente falar, a população do Brasil está crescendo, a população do Brasil está aumentando, por isso que está aumentando. Isso também já foi pesquisado. Ao contrário, hoje as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, ou seja, a taxa de natalidade tem diminuído, o Brasil está envelhecendo, que é o que a gente fala nas pesquisas. Então, essa questão também não é uma questão verdadeira. Porque a maioria dessas mulheres que sofrem este tipo de assédio, que sofrem essa questão dessa violência, ou infelizmente o próprio feminicídio em si, elas são brasileiras mesmo, nascidas no Brasil. Então não tem essa questão aí de falar que veio de outro país, veio de outro lugar, que é uma pessoa que... Falava-se também sobre a questão do poder aquisitivo. E isso já caiu por terra. Em todas as faixas de aquisição financeira, digamos assim, há a ocorrência de violência contra a mulher. A gente teve há pouco tempo o caso da Ana Hickman, que foi muito divulgado, teve da Patrícia Ramos também, que foi muito divulgado. Então, especificamente, não existe uma faixa financeira para a mulher sofrer esse tipo de violência, não. Eu sempre costumo falar que o Brasil é um país muito bom, é um país em que o povo é um povo feliz, é um povo alegre, é um povo receptivo, mas ainda sofremos muito com o problema da violência. Violência de uma forma geral, que eu digo, mas a gente foca aqui nessa questão da violência contra a mulher, justamente por isso, por causa de ser um país onde a gente não cria restrições aí para a mulher de forma alguma, nem na área de trabalho, não existe restrições na rua, na liberdade de expressão. A gente diz sobre essas restrições, no caso, no papel, porque no papel essas restrições não existem, mas acaba que essas restrições são refletidas nessas violências que acontecem no dia a dia, nessas violências que a gente abre um jornal, que a gente abre uma página da internet e acaba se deparando com esse tipo de assunto que não é agradável, infelizmente, mas tem que ser discutido para que ele possa ser resolvido. Vou trazer para vocês aqui uma outra página com outro assunto falando também sobre esse tema, que é do G1, até que fala da questão da Lei Maria da Penha, que muita gente fala, mas agora tem a Lei Maria da Penha. Já vem muito tempo que tem a Lei Maria da Penha. Para quem não sabe, a Lei Maria da Penha, ela completou 18 anos, gente, isso mesmo. 18 anos atrás começou aí essa lei, mas mesmo com 18 anos, a violência contra a mulher segue crescendo no país. Segundo o portal G1, o número de denúncias no Disque 180 no primeiro semestre de 2024 cresceu 36% em relação ao mesmo período do ano passado. A necessidade da reeducação em relação ao machismo
e também de reduzir a desigualdade de gênero. Quando a gente diz a questão de reduzir a desigualdade de gênero, há pesquisas atuais também que diz que essa que essa desigualdade de gênero, que essa introdução da mulher num maior mercado de trabalho, né, disputando cargo com os homens, de igual para igual, essa questão toda, ainda há pesquisas também voltadas para esse nicho, que isso vem incomodando um grupo de homens que não permitem, que não querem, que não acham legal. Então, pode ser também um tipo de pesquisa. É como a gente fala que sempre no ponto de vista. A pesquisa ela tem que ser feita por todos os lados. Os pontos de vista, eles têm de ser analisados por ângulos diferentes. Para quê? Para que se ache um problema, aliás, para que se ache uma solução, para que se encontre uma solução para aquele problema específico. Então, está aqui. A Lei Maria da Penha ela é considerada um marco nos direitos sociais da defesa contra as mulheres. Quarta-feira, dia 7, ela completou aí 18 anos. No caso aqui, isso aqui foi em julho. No caso aqui, foi esse jornal. Essa reportagem é do dia 7 de agosto, tá, gente? Algumas reportagens, elas são mais antigas, mas ainda assim, a gente está falando do contexto desse ano de 2024. A Lei Maria da Penha, ela foi sancionada em 2006 e tem como objetivo combater a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. E ela é nomeada em homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que sofreu uma tentativa de homicídio por parte aí do seu marido. A lei ela estabelece medidas protetivas que possam aí vir a proteger as vítimas, mas infelizmente não tem sido relevante para diminuir a questão aí da assistência às vítimas de feminicídio. Na verdade, o que a gente vê aumentando é o próprio feminicídio em si. Agora, aumenta as agressões, mas aumenta também o feminicídio. A mulher, ela acaba se sentindo um pouco mais protegida, penso eu, aí no caso é o meu ponto de vista, ela se sente, de certa forma, amparada por uma lei que, no final das contas, não a ampara tanto assim. Há muito relato de mulheres, há muitos relatos de mulheres que vão até a delegacia, que chegam no lugar para dar aí a denúncia que está sofrendo ameaças, que está sofrendo intimidações, mas muitas vezes ela é recebida de uma forma nada agradável. E, então, esses relatos, eles são desagradáveis de serem ouvidos e as pesquisas apontam isso também. Então, muitas mulheres acabam ficando com vergonha de ouvir da boca de algumas pessoas que elas não têm vergonha de se relacionar com uma pessoa assim, que elas gostam de encontrar pessoas assim. Eu mesma já ouvi muita gente falando, mas elas escolheram aquele tipo de parceiro, elas estão ali porque elas querem. Ao contrário, nada disso. Existe toda uma questão psicológica, existe toda uma questão familiar, existe todo um contexto por trás dessa questão aí da violência. Não só contra a violência contra a mulher, eu falo da violência de uma forma geral. Isso é um contexto, gente. Isso é muito mais profundo. Falando de uma forma esdrúxula, digamos assim, eu falo que o buraco é mais embaixo. Então, não é tão simples assim que a quebra de um ciclo. Para quem realmente estuda essa questão da psicologia, eu queria que se tivesse alguém que for dessa área, pudesse dar aí a sua opinião a esse respeito. Existe também um padrão que aquela mulher segue e acaba, infelizmente, entrando. E quando ela sai desse padrão, quando ela se solta, né, digamos que ela se livra daquele padrão, que é quebrar aquele ciclo, acontece esses crimes aí que muitas vezes terminam não só em agressão, mas no feminicídio em si. A gente vai trazer, então, um pedacinho dessa reportagem para vocês, que no caso, aí, essa reportagem ela saiu do G1, falando da violência da mulher que cresce no Brasil. Então, a gente tem aqui o aumento nas denúncias. Então, em 2021, foram 82.872 denúncias. Em 2022, foram 87.794 denúncias. Em 2023, foram 114.848 denúncias. Muitas pessoas em 2021 e 2022
falaram que esse aumento ocorreu por causa da pandemia, porque as mulheres estavam mais em casa, então elas não tinham para onde ir. Mas e agora? Qual é a desculpa? Qual é o porquê disso está aumentando? A gente não está mais passando aí por uma pandemia. Então, qual é a questão? O que está acontecendo? Nos primeiros semestres, aí, ó, no caso, nos primeiros semestres de 2024, também já pode ser verificado um crescimento nos números em relação ao mesmo período do ano passado. Então, são números muito preocupantes. Alguns especialistas falam sobre a questão de machismo e misoginia. Para esses especialistas, um dos principais fatores para o aumento da violência contra a mulher são a mistura de machismo e misoginia, que é um discurso de ódio, repulsa às mulheres e tudo relacionado ao universo feminino. Segundo Maria Recchia, ela diz assim: eu acho que a violência vem aumentando porque, na realidade, a gente ainda não conseguiu chegar na origem da questão, que é o Brasil ainda ser um país extremamente machista e misógino. Ou seja, ela é advogada especialista em questões de gênero. Ela está afirmando que o Brasil realmente não deixou de ser esse país que sempre foi. A gente é baseado, a gente é fundado sobre um país realmente machista, patriarcal, um país em que os homens realmente dominam. O mundo é assim. Eu não falo só do Brasil, não. Aí eu tenho que falar do mundo. O mundo é um mundo praticamente feito para os homens. Eu falo isso como mulher, sim, no lugar de mulher, sim, mas é um mundo que foi feito dessa forma. E mudar isso aí do dia para a noite, em muitos lugares, vai gerar esse aumento de violência, que não deveria acontecer. Isso, com toda certeza, não deveria acontecer. Então, para você que está em casa, o que você acha disso, dessa questão? Depois de todos os dados que eu passei, de todas falar aí sobre uma nova lei que acabou surgindo agora, a gente então tem uma lei para tentar defender aí essas mulheres, e essa lei é novíssima. E eu quero compartilhar ela aí com vocês nesse momento, que é uma lei importante. Ô, João, Pedro! Eu quero mostrar para vocês, então, essa lei nova, que é uma lei importante, que veio aí para tentar ver se para um pouquinho com essa questão do feminicídio no Brasil, gente. Afinal de contas, ninguém aguenta mais o que está acontecendo. A verdade é essa. É uma questão muito séria. O presidente sanciona lei que amplia para até 40 anos a pena para casos de feminicídio. O texto define também que o feminicídio pode ser um crime autônomo, será crime autônomo, o que facilita a formulação de estatísticas precisas e amplia a pena por lesão corporal e violência doméstica contra as mulheres. Esse texto ele é de ontem, dia 9. Ô, João Pedro! Esse texto aqui, ele saiu no dia 9 de outubro de 2024, às 21h29. Pode ser acessado aí pela agência Gov. Então, está aqui a reunião, né? No caso, a gente tem a foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionando, na quarta-feira, dia 9 de outubro, esse projeto de lei número 4.266 de 2023, na verdade. Então, é um projeto de lei que era de 2023, que tornou o feminicídio um crime autônomo e agrava a pena para a maior prevista no Código Penal, de até 40 anos. Uma coisa que eu me pergunto seriamente para vocês, eu vou até tirar um pouquinho essa tela. Gente, como pode o feminicídio, como pode essas agressões, até hoje, não serem tratadas como um crime hediondo? É uma pergunta que eu deixo. Demorar tanto a assinar aí uma coisa que já era para estar há mais de 10, 20 anos. Porque não é de hoje que isso acontece. Hoje, talvez a mulher está tendo mais voz, mais coragem, mais apoio para falar. Mas é algo que a gente tem que dizer a verdade.
tem que ser visto aí porque, né, essa questão aí, o que está acontecendo, né? Por que está sendo agora acontecendo? Isso pelo menos está acontecendo. E a gente espera realmente que mude. Segundo a ministra Cida, além de aumentar penas, a nova lei é importante porque ela traz elementos para que, de fato, nós vamos ter um país sem feminicídio, sem impunidade e garantir a vida e a segurança para todas as mulheres no Brasil. Na prática, a proposição amplia as respostas preventivas e punitivas aos crimes praticados contra as mulheres. Ele cria a previsão de que o crime de matar uma mulher por razões de gênero preveja reclusão de 20 a 40 anos. É a maior prevista no Código Penal e amplia a pena para crimes de lesão corporal e violência doméstica contra mulheres. O texto ele ainda altera a lei dos crimes hediondos, que é o que eu falei agora há pouco, para reconhecer o feminicídio como crime hediondo. Gente, para mim, matou é crime hediondo, sinceramente, essa é a minha opinião. Matou uma pessoa, tirou a vida de alguém, é crime hediondo. Você privou alguém da vida dela, você tirou a pessoa do seio familiar, é crime hediondo, pronto, acabou. Aí é uma questão de ponto de vista meu, eu tenho que falar o meu ponto de vista. Então, matou, tirou a vida, pronto, é crime hediondo. A Lei Maria da Penha, ela tentou aí ampliar aí essa defesa contra a mulher, não deu certo? Deputadas, delegada Catarina, do PSD do Sergipe, e Gisela Simona, do União do Mato Grosso. E no Senado, o senador Alessandro Vieira, do MDB, também do Sergipe. Lembrando aí que nos dados, o Nordeste, o Norte no Brasil, eles disparados na frente o número de violência contra a mulher, infelizmente. A ideia é que seja feminicídio zero no Brasil. E vão acontecer também alguns investimentos. O Ministério das Mulheres também vem ampliando os recursos destinados às políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Desde janeiro de 2023 até agosto de 2024, a pasta investiu cerca de 389 milhões em políticas públicas voltadas a equipamentos de proteção e outras ações de prevenção e acesso à justiça. Então, foram investidos milhões de reais, que chegam a bilhões, para a defesa aí das mulheres. O que a gente espera é que esse dinheiro realmente chegue aí no lugar onde ele deve chegar. Eu sempre falo que, independente, né, de governos que estejam governando certos países, eu acho que a corrupção existe em todos os lugares, em vários lugares, ela não é uma coisa única do Brasil. Talvez ela seja descarada brasileira, né? Brasileira e outros países. Mas é algo que vai se deslocando pelo caminho. Ela não vem só lá de cima e no lá de cima pega sozinho, não. No meio do caminho todo mundo pega o seu. Mas que esses milhões distribuídos para a defesa dessas mulheres realmente cheguem. Aqui mesmo, em Conselheiro Lafayette, a gente já teve aí o anúncio no caso da vereadora Damires Minardi, né? A Damires, ela comunicou aí a questão de uma casa de proteção às mulheres. Hoje a gente tem, Conselheiro Lafayette, a Delegacia da Mulher. Então a gente tem aí todo um aparato de proteção ainda contra a mulher. E mesmo assim, num sábado, né, no caso foi sábado, me acontece mais um feminicídio. E a gente se pergunta, o que mais que a gente deve fazer para evitar isso? Será que a gente tem que aumentar a estrutura na área de psicologia, na área de assistência social, na área de educação dentro de formação familiar, na área de educação dentro de uma escola? Apesar de ainda muitos defenderem escola, é lugar só de aprender português e matemática. Ao contrário, a cidadania se aprende na escola e essa questão também, ela aprende-se na escola porque faz parte da cidadania. Se você vive em uma sociedade, se você vive junto com outras pessoas,
você vive em comunidade, você precisa saber viver em comunidade. E saber viver em comunidade não é você só pensar no seu próprio umbigo. É você pensar que tem outras pessoas que sofrem. E nós somos indivíduos, mas existem pessoas que são totalmente diferentes uma da outra. Ninguém é igual a ninguém. Nenhuma mulher é igual a outra. Essa história de que mulher é tudo igual não é verdade. Homem é tudo igual não é verdade. E, em geral, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma história de vida, cada um tem um quadro em que pintou a sua própria vida, cada um tem as suas próprias vivências. Então, tudo isso tem que ser levado, sim, em consideração. A gente vai continuar passando para vocês aí as notícias, vamos ver se dá certo. Eu espero realmente voltar aqui de novo quando a gente trazer mais um assunto, trazer mais dados para vocês. Que os dados sejam melhores e que a gente venha até o ponto de vista falar: gente, diminuiu a violência contra a mulher no Brasil. É o que eu mais espero. E você, qual é o seu ponto de vista? Conta para mim. O que você acha? O que deve ser feito? Como pode ser feito? Qual é a sua opinião a esse respeito? Compartilhe o nosso ponto de vista. Como eu disse, já disse que a questão, tem toda a questão aí do YouTube. Eu sei que são temas que muitas pessoas não gostam de abordar, não gostam de conversar, mas precisa ser conversado, precisa ser analisado. E sim, as mulheres precisam dos homens, os homens precisam das mulheres. A gente vive numa sociedade conjunta em que eu ainda acredito que todos possam viver em paz, um respeitando o outro. Espero que vocês tenham curtido o nosso ponto de vista. Quem ainda não segue a nossa página no Instagram, tá aqui, vou deixar para vocês, pode, ponto de vista. E quem não segue a nossa página no Instagram, dá aquela curtida, dá aquele like, compartilha o vídeo, que a gente vai trazer muita coisa interessante para trocar aquela ideia e fortificar, que a nossa intenção é só melhorar. Até a próxima. Até o próximo ponto de vista.